nasci numa família tradicional, muito simples. Eu era a única menina entre 3 irmãos. Então, assim, eu nunca tive privilégios. Como a gente era simples, a nossa família era simples, era mais humilde, todos eram tratados iguais. Então, eu nunca tive esse privilégio de ser a menininha, tipo assim, a única menininha, a mocinha. Então, todo mundo fazia tudo. Todo mundo trabalhava do mesmo jeito. Meu pai tinha um padrasto que ele tinha uma terra. Então, ele sempre teve vontade de ter uma terra. Como ele era muito esforçado, trabalhador, ele conseguiu comprar uma terra. E foi maravilhoso, porque eu cresci ali. Eu cresci no meio das vacas, dos cavalos. Sou apaixonada até hoje em cavalo, apaixonada em cavalo. Então, assim, eu cresci ali. Até que chegou a época de ir para a escola, né? Fui para a escola e quando eu estava na escola, eu ficava pensando apenas no final de semana. No final de semana, porque era o final de semana que eu ia para fazenda, aproveitar a cavalo, andar a cavalo, tirar leite de vaca, porque eu já sabia disso tudo. Como eu te falei, né? Tipo, não tinha distinção. Não, e sem falar que a minha mãe, ela ficava, tipo assim, brigando comigo, porque eu tinha que ficar arrumando a casa, na cozinha. Vem aqui, minha filha, você tem que fazer isso, porque você é mulher, você tem que fazer isso. Mas eu não queria, eu queria fazer as coisas que meus irmãos, tipo, tinha que fazer, tava fazendo, entendeu? Então, além da minha mãe me pedir pra fazer as coisas de casa, ajudar ela na casa, lavar louça, lavar roupa, eu tinha que ajudar meu pai, meus irmãos a apartar vaca, a tirar leite, esse tipo de coisa. Então, assim, às vezes eu até fugia, pegava o cavalo e fugia para mim não ajudar minha mãe, porque eu detestava tarefa de casa, odiava. Agora, mexer com cavalo, na fazenda, assim, eu amava, né? Porque amava animal. Amo, né, na realidade, até hoje, animal. Até que eu tive que estudar, né? Chegou a época de estudar, eu fui estudar. E eu estudava a semana inteira, né? Porque dava final de semana, eu ia pra fazenda, amava. Nossa, eu ficava louca que chegasse o final de semana pra mim ir pra fazenda, fazer o que a criança gostava, né? Brincar, dar cavalo, esse tipo de coisa. Só porque o tempo foi passando, e eu sempre ali, não tinha nada assim pra fazer, não fazia nada diferente, era só isso. Da fazenda, não, do colégio, da escola para casa e final de semana fazenda. Eu ficava louca contando os minutos. Era isso, minha rotina, simples assim. Então o tempo foi passando e chegou eu tinha mais ou menos 11 anos, chegou o ginásio. Acho que naquela época, acho que era ginásio que chamava. Então, assim, começaram as mudanças. E eu, uma menina muito tímida, e não ligava muito pra isso, não, pra esse tipo de coisa, mas eu já percebia. Por quê? Porque eram os menininhos olhando as meninas e comentando, ai, que menino lindo, ai, beijinho, ai, esse tipo de coisa, sabe? Que aquela fase de adolescente, pré-adolescente passa. Eu tinha mais ou menos uns 11 anos, se não me engano. Acho que isso. Então, eu fui percebendo isso, fui percebendo essa evolução, mas pra mim, é lógico que eu comentava, falava, ai, que menino bacana, ai, que lindinho e tal. Mas eu não me importava, eu era mais tímida, mais na minha, sabe? O que eu queria mesmo chegar no final de semana pra mim ir a cavalo, andar a cavalo, ficar ali na minha, na fazenda e tudo. Então, assim, o tempo foi passando. No outro ano, quando começou o ano letivo, entrou uma garota nova. Garota muito bonita. Parece que ela era diferente das outras, sabe? Estilo de vestir era diferente. Menina, sei lá, tinha tudo diferente. Não sei se é porque ela estudava no colégio particular e eu não. A gente ali da turma, e assim, mudava as pessoas, algumas pessoas, tipo, saía e outra escola, mas assim,
Era mais ou menos a mesma turma ali, os mesmos meninos, as meninas. Então, essa menina chegou. Você não tem noção o que aconteceu lá na escola. Os meninos, você acha que eles achavam a gente bonita? Eu, as minhas amigas, assim, não, já nem lembrava da gente. Por quê? Porque essa menina chegou, então essa menina é mais bonita, essa menina não sei o quê, blá blá blá. E ficou assim. Nossa, pensa. Não sei se rolou um ciúmes ou alguma coisa assim. Sei lá, sei que eu fiquei ruim. As meninas também ficou tudo assim, puta com essa menina. Porque ela, tipo, foi lá e roubou nosso lugar, mais ou menos isso, né? E os meninos começou. E não era só os meninos da nossa turma, não. Porque a gente tava na sexta, sétima, oitava série, nona, não, oitava, sétima série e oitava também. Era assim, eu ficava olhando pra menina, sabe? E ficava desejando a menina, assim, tá. E eu lá na minha, né? Teve um dia que ela até, o menino que eu tava, assim, olhando pra ele, que eu achava ele bonitinho, pois você sabe o que aconteceu? Esse menino, ó, tava nem pra mim, foi atrás dela. Tava olhando pra ela, querendo dar uns beijinhos nela, porque naquela época não era ficar, não falava ficar. Uns beijinhos, e achava ela muito bonita, toda assim, assanhadinho pra cima dela. Eu confesso que eu fiquei assim, um sentimento estranho, mas eu falei, vou deixar pra lá, porque a minha vida era o quê? Casa, fazenda, a cavalo e pronto, era o que eu amava, só aquilo, não tinha mais nada. Então, segue o fluxo, beleza. Um dia, a nossa escola era assim, quem estudava à tarde tinha educação física de manhã, quem estudava de manhã tinha educação física à tarde. Um belo dia, eu estava lá no meu canto, sossegada, já nem lembrava mais, assim, tipo assim, nem tava mais com ciúmes disso, dos meninos ficar, deixei pra lá. Os meninos querem ficar olhando pra essa menina, que fique. Mas eu achava ela muito bonita, confesso, eu achava assim, ela diferente. Mas eu não falava pra ninguém, ficava ali na minha. Essa menina tava lá na educação física, lá no canto, e os meninos tudinho assim, louco pra conversar com ela, e querendo conversar com ele, chegando assim perto dela. Ela saiu de onde ela tava, passou pelos meninos tudinho, e os meninos, não deu moral pros meninos, foi até mim. Chegou em mim e falou assim, e começou a conversar. Agora falar o que ela falou, você acha que eu vou lembrar? Não vou não, porque eu tava prestando atenção nela, sabe, no jeito dela falar. E foi aí que tudo começou. Foi bem nessa hora que as coisas começaram a ficar assim, diferente. Porque eu gostei do que ela conversou comigo, que eu não me lembro mais. Eu acho que nem na hora, assim, tipo, ela saiu, eu nem lembrava mais, porque na realidade eu era inocente. Naquela época as pessoas eram mais inocentes, mas assim, tem aquela questão assim de você ser inocente, mas de sentimento. Então, você tá sentindo. Tá, aí a gente foi e começou aquela amizade. Até então, desde então, a gente não se separou mais. Então, foi aquele negócio, aquela loucura. Tudo que a gente ia fazer, a gente fazia junto e conversava muito. E tá, chegou o final de semana. Fui pra fazenda, que eu amava. Era minha vida aquele lá. Era casa, escola, escola, fazenda. Era aquilo lá, simplesmente. Um dia eu fui pra fazenda, final de semana, peguei o cavalo e saí no meio do mato, comecei a pensar. Nossa, e se ela tivesse aqui comigo? Eu novinha, gente. Eu era tipo adolescente. E pensando naquilo, me peguei pensando. Só porque parece que naquela época eu não tinha malícia, não tinha, sei lá, o que as crianças de hoje, criança adolescente de hoje tem, né? Então eu comecei a pensar. E pensando, se ela tivesse aqui comigo, ia ser assim, ia ser, maravilhoso. E aí, eu na fazenda, louca pra mim ir embora. Então, isso nunca tinha acontecido comigo. Eu, na fazenda, com vontade de ir embora ali, junto com meus cavalos. Tá, passou, eu fui embora e chegava no intervalo, a gente, né, ficava na sala de aula, só que não podia ficar conversando, tendo contato. Mas eu era louca que chegasse o intervalo pra gente conversar. Pra gente ficar ali. Não acontecia nada, gente. Porque naquela época, sei lá, acho que a gente, não sei.
Só sei que não acontecia nada, eu só queria a companhia dela. Ali pra mim já bastava eu ter aquela aproximação com ela. Eu ficar do lado dela, ficar próxima dela. Ali pra mim já tava bom, parece que eu já conseguia me satisfazer. Até porque eu era inocente, eu não sabia que poderia acontecer alguma coisa. O ano acabou. Meu pai comprou uma fazenda longe. E a gente tinha que mudar de onde a gente estava, ou seja, eu tinha que mudar de escola. Nossa, mas aquilo ali pra mim foi assim muito triste. Eu chorei, até chorei. Mas o que eu podia fazer? Eu era uma adolescente e eu não tinha jeito de eu ficar e ela não tinha jeito dela ir e tal. Eram nossos pais que controlavam tudo e não tinha jeito. Um belo dia eu cheguei pra ela e falei. E pra mim, só eu que sentia esse tipo de coisa, né? Pra mim, ela era tipo assim, gostava de mim, mas tipo assim, parece que não era da mesma proporção que eu gostava. E aí eu cheguei pra ela e falei, tipo assim, querendo desabar no choro, tal. Cheguei pra ela e falei pra ela que a gente não ia se ver mais, que eu ia mudar de escola. Gente, ela pegou na minha mão, olhou dando os meus olhos, o olho dela lacrimejava. E aí ela pegou nas minhas mãos e falou, eu também vou sentir sua falta, porque eu gosto muito de você. E tipo assim, quase chorando. Aquilo pra mim foi uma coisa tão forte, mas tão forte que até hoje eu nunca esqueci. E meu coração começou a acelerar e aquela angústia, aquela vontade de chorar dentro de mim, sabe? Fomos embora. Foi a última vez que eu a vi. Mudamos. E é lógico que assim, eu sofri muito. Sofri muito porque eu precisava dela assim perto de mim. Bem, o tempo se passou e é lógico que eu descobri que, mais pra frente eu descobri que eu gostava era de mulher. Então aquilo pra mim ficou muito claro, mas bem depois que eu fui descobrir isso e tive relações com mulher e tal. Um belo dia, isso depois de anos, eu estava assim bem estabilizada, tava morando na cidade, tava trabalhando. Um belo dia saí para pegar o transporte para ir pro trabalho, eu vi uma menina de costa parecidíssimo com ela. O que eu fiz? Corri atrás para ver se realmente era ela. E meu coração, eu correndo, meu coração quase saindo pela boca, assim. Isso depois de muitos anos. Meu coração quase saindo pela boca, aquele desespero, tipo assim, parece que, nossa, eu tava, tipo, sei lá, tava encontrando uma pessoa, assim, que, inexplicável, o que eu senti na hora, inexplicável. Só que eu corri, o que aconteceu? Ela entrou dentro do ônibus e não deu tempo. Nossa, e eu fiquei chateada, fiquei muito chateada por um bom tempo, porque eu não consegui, né, chegar até ela. E, gente, eu nem sabia se era ela ou não, né? Mas, enfim, eu tentei. Tentei correr e, tipo, não sabia, mas eu ia tentar. Aquilo pra mim, nunca esqueci, nunca vou esquecer. E eu queria muito encontrar ela, só que eu já procurei, eu não sei se ela tá casada, não sei se ela tem filhos, não sei de nada. Mas eu já procurei tanto nas redes sociais, tanto, não encontro. Porque o nome dela completo eu sei, mas eu não encontro, ela não tem. Quem sabe um dia eu encontro, né? Ficar na esperança. Mas se eu encontrar, eu tenho certeza que meu coração vai acelerar. Tenho certeza. Que história muito mágica, né, gente? Nossa, eu fico muito feliz. Essa história é de uma seguidora. Ela me mandou, assim, é muito bom ler a história de vocês. Muito bacana, é emocionante. Eu fico, assim, super ansiosa para ler, para contar a história de vocês. Então, assim, eu quero muito que vocês me mandem, continuem me mandando, né? Eu vou fazer o possível para ficar postando sempre vídeo aqui para vocês, sempre história diferente, é lógico. Eu sei muito bem que essa história, por exemplo, que eu contei agora, da nossa seguidora, vocês vão se identificar, porque isso acontece muito
É lógico que às vezes um final não tão bem, às vezes um final bem, às vezes um final que não teve final igual esse, porque esse, gente, vamos combinar, não teve um final. Quem sabe ainda vai ter, né? Ninguém sabe. Então, agradeço muito, muito por vocês terem assistido até aqui. Eu peço para vocês se inscreverem no canal. É lógico, para vocês sempre estar ligadinho nas nossas novas histórias. E continue mandando a história de vocês, porque eu sempre vou estar aqui contando a história de vocês, tá? Então, galera, um beijão no coração de vocês e dê o like e se inscreva na página.